A partir de agora, nós vamos retomar os trabalhos do Fórum Nordeste 2030, com o tema central, visão estratégica de longo prazo. O evento realizado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, em conjunto com o Instituto Nacional de Altos Estudos, INAE, e o Instituto Nacional de Administração para o Desenvolvimento, INADE. Nós já está à mesa. Queremos convidar o nosso palestrante da tarde de hoje, é o senhor Wagner Caetano. Formado em História com especialização em Administração Pública Municipal e pós-graduado em Democracia Participativa pela Universidade Federal das Minas Gerais. Participou das administrações municipais durante a gestão do prefeito Patrus Ananias e do prefeito Célio de Castro, em Minas Gerais, como administrador regional e diretor da empresa de transporte Trânsito BBH Trânsito. Em 2003, foi convidado pelo ministro Luiz Dulce, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, para compor a equipe do governo Lula, como secretário nacional de Estudos e Pesquisas Políticas Institucionais da Secretaria-Geral da Presidência da República. Desde 2006, coordena o Prêmio ODM Brasil, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, bem como esforços para a municipalização da ODM no país. A palavra agora, doutor Paz Landim. Bem, meus senhores, é com prazer que a SUDENE, nesse evento, recebe a presença aqui do doutor Wagner Caetano, e evidente que se fazia necessária a sua presença ou abordagem desse tema, já que um dos nossos objetivos é procurar inserir o Nordeste na economia internacional, tirando partido dessa posição geopolítica nossa, né? E, evidentemente, que para essa inserção do Nordeste, essa inserção ativa ou proativa, é necessário que se conheça melhor os objetivos de desenvolvimento do milênio, né? E foi justamente por uma sugestão vinda aí do doutor Eduardo Ataíde, né? Onde, que é, como se sabe, o representante aqui do WWE no Brasil, que promove, por assim dizer, um verdadeiro balanço do mundo, que não termina sendo uma espécie de Bíblia não só para os ambientalistas, mas um indicador de negócios, de definidor de políticas públicas, que são os estudos promovidos em rede pela WWE. E, com a palestra do doutor Caetano, nós certamente vamos nos inserir um pouco nessa grande rede de discussão da problemática do desenvolvimento, não só no Nordeste, no Brasil e no mundo. E tenho também, eu recebi uma promessa, não sei se será efetivada, de que Sua Excelência, o governador de Pernambuco, se chegar mais cedo, de um compromisso assumido já há muito tempo, numa inauguração no interior do Estado, viria agora à tarde, e onde teríamos, então, um encerramento diferenciado do nosso evento, com a presença de Sua Excelência, o governador de Pernambuco. Vamos ver se os tempos conspiram a nosso favor, porque certamente ele já atrasou a viagem dele em função dessa chuva, então não sei se vai dar tempo dele chegar antes do encerramento do nosso evento, para coroar todos os nossos esforços. Com a palavra, então, o doutor Wagner Caetano, através do qual, juntamente com o presidente do ITI, a SUDENE espera fazer uma boa ponte, uma boa articulação para usar justamente a proximidade da sua secretaria, né, junto à presidência da República, para nos ajudar nesse grande objetivo de crescer no Nordeste. Felicidades e sucesso na sua palestra. Dr. Wagner é secretário nacional de Relações Políticas e Sociais da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vai falar sobre ODMS do Brasil, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer o Eduardo, né, Taíde, que é um parceiro nosso nesse desafio, agradecer Luiz Gonzaga, presidente superintendente da SUDENE, né, pelo convite. Para a gente é uma grande oportunidade. Agora, eu, conversando, né, na hora do almoço com algumas pessoas e acompanhando aqui pela manhã, normalmente eu viajo muito o Brasil e tenho discutido muito esse tema
por aí, a gente vai muito para explicar, convencer as pessoas, mostrar o que são as metas do milênio, convidar, né, as pessoas, seja da sociedade civil, seja dos poderes públicos, a engrossar, né, essa fileira em torno dessa causa. Mas aqui eu acho que o ambiente é outro. Aqui é um ambiente que tem gente aqui com muito mais experiência, com muito mais comprometimento até do que o nosso, né? E que conhece bem essa agenda. Então eu acho que aqui o nosso objetivo é, na verdade, mostrar para vocês o que é que nós estamos fazendo, né, a partir da Secretaria-Geral da Presidência, no diálogo com os movimentos sociais, com o poder público, principalmente no nível local, e que vocês também avaliem, né, o trabalho que a gente está fazendo e nos ajude a pensar e a refletir sobre, né, essa estratégia e se de fato, né, o caminho pode ser esse. Bem, o que a gente apresenta então? Né, a gente apresenta as metas do milênio, que é uma plataforma bem desconhecida da população, de uma maneira geral. Se a gente fizer pesquisa hoje, mais de 90% da população desconhece as metas do milênio como uma estratégia, né, de compromissos para resolver problemas espalhados pelo mundo, né, e desconhece todo o processo que foi construído a partir dos anos 90. Na verdade, as pessoas conhecem muito das políticas públicas, conhecem dos desafios que o país está enfrentando, das soluções que está implementando, mas da estratégia enquanto tal, o conhecimento é baixo, e inclusive dentro do poder público, né? Então, um dos primeiros desafios é mostrar isso, porque acaba sendo muito mais uma ferramenta de gestão, né? Porque na prática, no dia a dia, todas as pessoas que estão no poder público e são participantes de movimentos sociais ou estão em organizações sociais, conhecem o que nós vamos falar aqui, né? Mas enquanto ferramenta de gestão, ainda não. Então, as metas do milênio é resultado, né, primeiro, de um conjunto de conferências internacionais realizadas nos anos 70 até os anos 90, quando, no ano 2000, então a ONU, em função de toda essa construção, né, de pelo menos 3 décadas, resolveu, né, desafiar, né, as lideranças mundiais para que a gente pudesse superar alguns dos grandes nossos problemas. Essas conferências, o importante delas é que a grande maioria, né, elas contaram com participação da sociedade civil em todo esse processo. A mais conhecida de nós aqui, a Rio 92, né, ela teve um papel importante nesse processo, foi naquele momento uma das conferências com maior mobilização e participação da sociedade. Portanto, não foi resultado, né, só da reflexão de algumas lideranças ou de governos, mas principalmente de lideranças sociais daquela época, né. Então, essas conferências que ocorreram, né, naquele período, né, os objetivos construídos, né, a partir do consenso dentro da ONU foram esses, né, acabar com a fome e a miséria, garantir a educação básica de qualidade para todos, a igualdade entre o sexo e a valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida, respeito ao meio ambiente. Nessa questão da qualidade de vida, né, entre todos os aspectos, desde o acesso à água, a questão do saneamento básico, a questão da moradia, transporte público, ou seja, a questão da mobilidade urbana está toda aí, desde as questões da redução do desmatamento, enfim, todas as questões ligadas propriamente dito ao meio ambiente, né? E todos trabalhando para o desenvolvimento, ou seja, construir uma cultura, né, de solidariedade internacional para o desenvolvimento humano. Bem, quais são os méritos, né, que a gente identifica nessa plataforma? Integrar os compromissos assumidos pelos governos numa grande agenda mundial de desenvolvimento, mensurar os indicadores de progresso alcançados por cada região, país e comunidade,
apresentaram um bom roteiro para conhecer, discutir e agir sobre a realidade social dos municípios, dar sentido de finalidade e direção comum e permitir melhor articulação dos diferentes atores do desenvolvimento. Desde a elaboração, né, e em função, inclusive, dessa ampla participação da sociedade nas conferências internacionais, o princípio da participação social está colocado dentro dessa estratégia. E tem, né, no texto da declaração uma fala, na época, o secretário-geral Kofi Annan, né, onde ele dizia: os homens e as mulheres têm o direito de viver a sua vida e de criar os seus filhos com dignidade, sem fome, sem medo da violência, da opressão e da injustiça, e a melhor forma de garantir esses direitos é através de governos de democracia participativa baseados na vontade popular. Bem, então, o Brasil, a partir de 2003, a declaração de 2000, em 2003, o Brasil assumiu, né, essa agenda por inteiro. O presidente Lula, na época, todos lembram que, logo que tomou posse, o grande desafio que ele colocou, a grande chamada que ele colocou, né, para o país e a nível internacional, foi a questão do combate à fome e a redução da miséria, né, dentro daquele guarda-chuva chamado Fome Zero. Então, a decisão política do governo federal de incorporar a agenda das metas do milênio, né, e de implementar políticas públicas, isso foi uma decisão tomada de primeira hora, né? Nós vamos falar sobre o que acontece no Brasil a partir daí, mas o desafio nosso hoje é fazer com que a municipalização das metas do milênio aconteça, ou seja, fazer com que essa agenda chegue aos municípios do Brasil. Nós temos esse mapa na cor verde, ele está dizendo que em 2015, né, em função dessa decisão tomada em 2003, dos programas, das políticas implementadas a partir daí, e dos resultados que nós já temos hoje, né, e daquilo que se projeta até 2015, o Brasil vai cumprir com todas as metas do milênio. O Brasil vai apresentar o relatório, né, em 2015, entregando, né, o compromisso assumido no ano 2000. Essa é uma das certezas que a gente tem. Lá em 2003, quando o presidente Lula lança, né, o desafio do combate à fome, os indicadores sociais e econômicos do Brasil eram muito ruins. As metas do milênio era algo daquilo quase que impensável para 2015. Lembro que nós estávamos com mais de 54 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. E qualquer indicador que se pegar, né, nós vamos ver que eles eram bem ruins naquele momento, seja econômicos ou sociais. Hoje, nós podemos falar com tranquilidade que o Brasil vai entregar o seu produto, né? Nós temos metas que já foram alcançadas, algumas ultrapassadas, outras nós estamos prestes a alcançar, outras com um pouco mais de desafio, mas com a convicção de que nós vamos cumprir, né? Mas, como foi elaborado o processo, né, o compromisso é de se alcançar esses resultados pela média. A média nacional e a média internacional, né? Vários países no mundo também vão apresentar resultados, não é só o Brasil. Talvez o diferencial do Brasil em relação aos países que também vão atingir as metas seja que, além de melhorar os indicadores sociais, o Brasil vai apresentar também redução da desigualdade social, né? Então, ele melhora os indicadores e reduz a desigualdade. Esse talvez seja um diferencial. Mas isso aí resolve um primeiro problema, que é o nosso compromisso internacional. Mas ele não resolve totalmente o nosso problema como, né, cidadãos do mundo comprometidos com as causas populares. Aí a gente cai numa situação que é, saindo da média nacional, né, o quadro que nós temos para as regiões do país. Né? A gente vai para os municípios,
e aí a gente percebe um quadro um pouco mais complicado, né? Se a gente olhar bem, todos os estados do Brasil, nós temos a presença das 3 cores. O verde, né, o amarelo e o vermelho. Então isso mostra para a gente que se tem um desafio no plano regional, aqui tem desafio em todos os estados, né? Mesmo os estados que estão na média ou acima da média, você tem regiões e cidades onde a situação não é tranquila. Talvez com indicadores até piores do que aqueles da média regional. Eu sou de Minas Gerais, e em Minas nós temos no Triângulo Mineiro uma região rica, bem desenvolvida, e que do mapa mostra isso, né? Uma predominância de um verde. Então, com indicadores bem acima da média. Mas nós temos um vale do Jequitinhonha e um vale, o Vale do Mucuri e a região norte de Minas, que são regiões muito pobres, que talvez esteja entre os piores indicadores do país. Num estado que, na média, né, está cumprindo com os compromissos. Então mostra que é um estado que as coisas precisam ser, muita coisa precisa ser feita. Esse raciocínio vale para todos os estados, né? Mas se a gente baixar dos estados para cidades, nós vamos ver a mesma situação, né? Qualquer cidade brasileira hoje, nós temos, né, parte da cidade que tem indicadores muito positivos e parte das cidades que os indicadores são péssimos. Outro dia, eu indo para uma cidade no sul de Minas, parei em Ribeirão Preto, que é uma das cidades ricas, mais ricas do país. Ribeirão Preto, Campinas, né? São José, são cidades muito ricas. Mas do lado do aeroporto, né, eu observei uma comunidade que eu tenho convicção de que ela tem os piores indicadores, talvez entre esses piores do país, né, em cidades que são muito ricas. Bom, a leitura disso, né, quer dizer, é que não dá para nenhum prefeito, nenhuma liderança social, nenhum governador de estado, ou qualquer pessoa que tenha compromisso público, ficar tranquilo em relação a essa situação. Ou seja, as metas do milênio é um compromisso que o país tem até 2015, que cumprir até 2015. Nós estamos em 2013, estamos quase fechando o ciclo, não é? O Brasil, na média, vai cumprir o compromisso. Mas para cada um de nós, né, não é uma situação confortável quando a gente vê os dados desdobrados, né, até aquela comunidade. Então, esse passa a ser, né, o nosso desafio até 2015. É fazer com que esses ganhos, né, a nível nacional, eles cheguem em cada uma dessas comunidades que seus indicadores estão abaixo da média. Esse passa a ser o nosso desafio, né, de cada gestor público, de cada liderança, né? Nós estamos num momento de transição entre concluir o processo das metas do milênio e construindo uma nova agenda mundial. Desde o ano passado, na realização da Rio+20, que está fazendo um ano, né, exatamente, nós estamos discutindo a nova agenda mundial. Daí eu acho que, inclusive, a importância desse seminário, né, quando discute o Nordeste 2030. Quer dizer, qual é a nova agenda do Nordeste, do Brasil e do mundo a partir de 2015? Que agenda é essa, né? Que nós vamos nos comprometer e como vamos nos comprometer para essa nova agenda mundial? Está sendo discutido. Várias reuniões no governo, no país, em vários países, na ONU, né, de definir essa nova agenda. Até 2015, né, a gente está com uma nova proposta que, pelo que foi discutido na Rio+20, segue na lógica das metas do milênio, quer dizer, com esses conceitos, né, de combinar o desenvolvimento ambiental, social e econômico, né, tendo a questão do desenvolvimento humano na centralidade, né, mas, enfim, construir essa nova agenda
essa nova agenda mundial. Bem, e aqui então no país, nesses anos que ainda falta, né, para que a gente possa cumprir as metas do milênio? Nós tivemos um conjunto de ações que foram desenvolvidas ao longo desses anos. Existe um movimento na sociedade chamado Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, que trabalha na mobilização de empresas, organizações sociais e pessoas para a disseminação e na busca, né, do cumprimento das metas do milênio. O Brasil tem feito relatórios nacionais periódicos, já fez 4 relatórios, estamos preparando o 5º relatório para ser entregue à ONU, né, de que o Brasil tem feito, quais são os programas, ações e seus resultados. Vou apresentar, na reunião de janeiro com os prefeitos eleitos, nós lançamos um documento chamado Agenda de Compromissos, tá? E uma outra ferramenta que eu vou mostrar também, que é a construção de indicadores para todos os municípios brasileiros à luz das metas do milênio. A agenda, ela tem essa cara. O que é a agenda? A agenda, né, é uma ferramenta, né, que chama os prefeitos a se comprometer com essa agenda mundial, que é a agenda das metas do milênio. Os municípios brasileiros, hoje, a grande maioria, onde os indicadores sociais estão entre os piores, são municípios com menos de 30 mil habitantes, a grande maioria. É onde exatamente tem as maiores dificuldades na implementação de políticas públicas, tem dificuldade na gestão, em processos de monitoramento, né? Então a agenda de compromisso foi uma ferramenta criada para apoiar os pequenos municípios. Na verdade serve para qualquer município brasileiro, mas, né, se pensarmos São Paulo, Belo Horizonte, Recife, tem estrutura, capacidade, recursos, pessoal para fazer um processo de monitoramento muito mais complexo do que esse que está proposto aqui. Então ele foi pensado para os pequenos municípios, aqueles onde a dificuldade de gestão, de monitoramento é muito grande, né? E dentro da agenda, nós colocamos 25 programas, que são programas que estão universalizados, né? Presente em todos os municípios brasileiros. Todo prefeito conhece, sabe como é que funciona, né? E essa agenda, ela é feita de forma, né, informatizada, onde o prefeito, ele faz uma adesão a esse processo, né, via senha, que tem aquela SICONV, né, que é dos convênios. Nessa adesão, ele se compromete em melhorar os indicadores sociais do município, inclusive dizendo qual é a melhoria que ele vai alcançar, né? E através desses programas, que são municipalizados hoje, universalizados, né, e através dos compromissos que ele vai estabelecer na agenda, você consegue monitorar como é que ele está desenvolvendo ali. Os programas, né, por exemplo, Bolsa Família é um deles, né, na questão do combate à fome. Você tem hoje o cadastro único e todo município sabe quantas famílias estão dentro do cadastro e sabe quantas famílias estão fora do cadastro, né? Então, qual é o debate que tem que ser feito ali no município? Se o prefeito, né, avalia, e aí o princípio é de que a construção das metas e dos indicadores seja feita com a sociedade civil, dentro da organização, ou seja, dentro da prefeitura, mas com a participação da sociedade civil. Por quê? Porque o compromisso não pode ser um compromisso só do prefeito, tem que ser um compromisso da sociedade. Assim, inclusive, é o conceito das metas do milênio, que foi assinado no ano 2000, mas não é um compromisso dos governos da época, é da sociedade, né, das Nações Unidas. Portanto, a intenção é que a sociedade local se comprometa, junto com o poder público, a melhorar o seu indicador social. Então, ao definir, né, as estratégias, as políticas,
os programas que vão ser desenvolvidos no município para melhorar aquele indicador, né, isso seja feito com a comunidade. Então, no caso do Bolsa Família, por exemplo, né, se você tem uma situação de famílias que estão fora do cadastro, né, e o prefeito sabe disso, qual é a meta de inclusão de famílias? Né? Porque aí tem uma estratégia para encontrar essas famílias e trazer para dentro do cadastro. Porque hoje o grande desafio para erradicar a extrema pobreza é exatamente esse, é descobrir as famílias que estão fora do cadastro e trazê-las para dentro. Porque os recursos financeiros para poder incluir essas famílias já estão liberados. Né? Esse não é o problema, não é o problema de recurso. É de encontrar a família e incluí-la no cadastro. Bom, então, estabelecida essa meta, você tem que estabelecer as suas estratégias. A partir do momento em que as famílias são incluídas, né, você está, então, melhorando o seu indicador naquele objetivo. E assim, vale para todos os outros. Vale na educação, né, vale para a questão da saúde, né, vale na questão do combate à mortalidade materna, combate à mortalidade infantil. Agora, é preciso que o prefeito conheça os seus indicadores. Aí nós temos um portal que chama portal odm.org.br. Esse portal foi construído pelo movimento da sociedade civil, que dá um indicador do município hoje. Então você tem uma ferramenta que te mostra a realidade hoje, município por município, como que aquele município está frente a cada um dos indicadores, né? E você tem a agenda de compromisso, que é o pacto de como que você vai melhorar aquele indicador, principalmente, né, os indicadores estão ruins. E não só como você vai fazer isso, qual é a meta que você pretende alcançar, mas como você vai fazer isso. Quais são as políticas, quais são as ações que vão ser desenvolvidas naquela localidade. Ou seja, a melhoria dos indicadores hoje, né, sociais do Brasil, passa por uma ação no nível local, né, onde as pessoas estão, a questão da melhoria da qualidade de vida das pessoas na rua, no bairro, na cidade onde elas moram. Na média, o Brasil está melhorando, vai melhorar, melhorou em todas as regiões do país, em todos os estados. Se a gente pegar, mesmo naquelas situações né, onde que a região ou o estado está com vermelho, mas se a gente comparar com 10 anos atrás, nós vamos verificar que os dados eram bem piores. Está ruim, porque ainda está longe da meta, mas, por exemplo, nós temos estados aqui no Nordeste em que a mortalidade infantil, que no Brasil hoje é de 15,7 por 1.000 nascidos vivos, que é o que atingiu a meta, mas que tem estados que tem 30. Ou seja, está muito ruim. Muito ruim. Né? Está o dobro da média nacional. Mas que há 10 anos atrás estava em 45. Então, ele saiu de 45, veio para 30, melhorou bastante, mas continua ruim. Isso porque, é para deixar claro que tem uma melhora geral no país em relação aos indicadores. Mas tem situações extremamente preocupantes. Talvez isso dialogue um pouco com aquelas preocupações das manifestações de junho. Não é? Quando a gente percebe nas manifestações, né, seja na questão da mobilidade ou nas outras plaquinhas, né, as pessoas manifestando as suas angústias, querendo melhoria nas políticas públicas. Né, exatamente porque melhorou, mas continua distantes. Né? Bem, e o desafio nosso, né, de poder público, principalmente em responder a isso que as ruas estão dizendo, é melhorar os nossos processos de gestão. Né? Esse é o nosso grande desafio. Então, o que nós estamos querendo discutir aqui, né, muito mais do que a plataforma em si, é discutir isso. O modelo de gestão, né, municipal, ele não pode continuar nas condições em que ele está hoje. Ele tem que melhorar o modelo de gestão. Né? Para isso, tem que desenvolver ferramentas. Né? E ferramentas que levem em consideração metas e indicadores para avaliar resultados. Muito prefeito trabalha duro, né, gasta rigorosamente, né, o dinheiro que tem, mas ele não sabe o ponto de partida dele e o ponto de chegada. Ele sabe que trabalhou, que fez, que investiu,
Mas qual era o indicador que ele tinha quando ele assumiu? Qual o indicador que ele está deixando? Qual foi a melhoria, né, construída? Não sabe, não sabe. Muitas vezes, o recurso foi dito aqui de manhã, você tem recursos nos ministérios e às vezes a prefeitura não consegue acessar esse recurso. Não consegue implementar aquela ação. Por quê? Porque não tem projeto. Por que não tem projeto? Porque não tem planejamento. Não tem um processo. E vai, às vezes, chega em Brasília, não tem recurso para uma determinada coisa, aí ele... mas tem recurso aqui para construção de escola. Aí ele vai lá e pega o recurso para construção de escola. Mas o problema dele é construção de escola? Não, mas era o recurso que tinha lá e ele pegou. Só que aquilo que ele achou que era solução virou problema. Porque na hora que você constrói uma escola, né, depois vem o custeio da escola. E se você não precisa da escola, aquilo te dá muito mais problema do que solução. Então, no caso da educação, hoje o nosso problema não é mais a questão do acesso à educação. O Brasil não tem problema de vaga nas escolas. O nosso problema é a qualidade do ensino. É a permanência dos meninos na escola para concluir o ciclo. Esse que é o nosso dilema hoje. Então, quais são as ações que vão ser implementadas naquela comunidade, no nível local, para que essa questão seja resolvida? Muitas vezes não passa nem por recurso. Passa por uma proposta política, né, que desenvolva outras ações na região. Né? Não é construindo a escola que isso vai ser resolvido. Então, essa decisão ela é fundamental. E muitas vezes a gente vê, né, decisões sendo tomadas porque o único recurso que ele conseguiu, alguém brincava na hora do almoço e foi lá para construir escola, mas não tinha para construir cadeia. Aí ele pegou. Né? E aí? Quer dizer, aquilo é problema, aquilo vira problema. Na questão da fome, o Brasil já superou a meta, né, que era reduzir a fome em 50%. Né? Nós já estamos no outro desafio, que é a questão da erradicação da extrema pobreza, e a gente vai conseguir até o final do ano que vem erradicar a extrema pobreza no Brasil, podem ter certeza disso. Essa é uma das metas na agenda de compromisso mais factível, né, de ser alcançado. Na questão do acesso à escola, já falamos, o Brasil não tem esse problema. Na igualdade de gênero, o Brasil melhorou bastante, especialmente na questão do combate à violência contra a mulher. No entanto, nós continuamos com um problema que é a questão econômica, ou seja, o salário das mulheres continua sendo mais baixo do que o salário dos homens, mesmo as mulheres tendo melhor formação, passando mais tempo na escola, né, ganham menos na mesma função. E a questão da participação da mulher na política, que é extremamente baixo, né, no Brasil, esse continua sendo um problema. Na questão da redução da mortalidade infantil, o Brasil já atingiu a meta, 15,7. Na redução da mortalidade materna, essa meta é de maior desafio. Nós tínhamos, no ano de 1990, porque todas as metas têm como referência o ano de 1990. O Brasil tinha 140 mortes por cada 100 mil nascidos vivos de mulheres. Esse indicador caiu para 62 na média nacional. Então, abaixo da metade. Mas é muito alto, porque a maioria das mortes das mulheres é por falta de assistência, de acompanhamento, de informação. Ou seja, muitas das mortes por coisa banal, né, que pode ser bem melhor resolvido. A meta é chegar em 35, né? E há um esforço muito grande nesse sentido, vários programas como a Rede Cegonha. Aqui no Nordeste existem programas específicos, no Nordeste e no Norte. No Norte é onde esse indicador é mais forte, né? Questão do combate ao câncer de colo de útero e mama. Enfim, essa meta de redução da mortalidade materna é desafiadora. Especialmente por quê? Porque muitas mulheres perdem a vida por falta de cuidado. Então, é um indicador que pode ser melhorado, né, mas o desafio continua grande porque 62 mortes é muito alto ainda em função disso. Né? Na questão do combate à AIDS, à malária, essas doenças, o Brasil é referência, né? No caso da AIDS.
o tratamento é eficiente. O que está acontecendo hoje, que aumenta, né, o número de pessoas portadoras de AIDS, é função da informação. São jovens, né, que não viveram os problemas da AIDS dos anos 80, então estão, né, deixando a coisa rolar. E acima de 65. Né, são as duas pontas que têm deixado preocupação para o Ministério da Saúde, porque é questão de informação e não do tratamento em si. Né. Na questão do meio ambiente, os indicadores também, todos eles são de melhoria: o acesso à água, acesso ao esgotamento sanitário, a questão da moradia em função do Minha Casa Minha Vida, né? Mas tem muitos desafios também nesse campo, e esse o objetivo 7 são projetos caros, né? E de média e longa execução. Então não são intervenções fáceis de serem resolvidas. Mas o Brasil vem apresentando resultados. E o que o planejamento tem que deixar claro é a continuidade desses programas, porque o Brasil também, em vários momentos, né, tem descontinuidade de programas que precisam ser permanentes. Então, nesses últimos anos, esses programas têm conseguido, né, melhorar os indicadores, mas eles demoram um pouco mais para apresentar resultados. Né? E na questão, no 8, né, que é essa cultura internacional de solidariedade, o Brasil vem na política internacional, né, melhorando, né, a sua relação com os países, especialmente, né, os países do Sul. Tem trabalhado muito a questão da cooperação internacional, né, e internamente, né, esse trabalho, inclusive, de divulgação das metas do milênio faz parte desse processo, que é de mobilizar a sociedade civil para o alcance desses objetivos. Ou seja, então, no que diz respeito às metas do milênio, o grande desafio nosso é fazer com que esse debate, essa discussão, né, chegue a todos os municípios brasileiros, chegue às pessoas para que elas se envolvam nesses projetos e participem da busca de soluções, entendendo que muitas delas estão no nível local. Não vai ser de Brasília, não vai ser daqui de Recife para o interior do estado que vão aparecer as soluções. Parece sim, as ferramentas, as estratégias, os recursos, mas a solução para os verdadeiros problemas, né, ou seja, aquilo que vai de fato atender o anseio da comunidade, está lá na própria comunidade, e é isso que a gente precisa estimular. Acho que o que eu tinha que apresentar é isso. Obrigado. Bom, nós vamos abrir 10 minutos para perguntas. Pedimos que, por favor, as perguntas sejam por escrito. E a desafiei uns 15 dias atrás em Brasília. Eu disse: a Sudene tem dinheiro, me traga um projeto usando os modernos meios educacionais, né, tecnologia 3D. Eu quero um projeto para a erradicação do analfabetismo no Nordeste. Me traga esses projetos que a gente pode estudar. E seria um projeto que eu gostaria de discutir ou de encaminhar através da Secretaria Nacional de Relações Sociais, um projeto desse tipo: erradicação do analfabetismo no Nordeste. Seria. E um outro projeto, talvez, podia ser feito através da Sudene, né, seria justamente a de transmissão de novas especialidades ou novas técnicas de gestão para os pequenos e médios municípios. Poderia ser, ao menos naqueles identificados com os piores indicadores sociais, poderíamos pensar numa ação tópica, ao menos de efeito de grande visibilidade, numa ação específica da Sudene, para atuação naqueles municípios de piores indicadores do Nordeste. Podia ser um foco específico, teria um efeito, digamos assim, didático ou multiplicador muito grande. É uma sugestão, eu aproveito aqui a oportunidade para fazer, e certamente iremos detalhar essa conversa, né, através de e-mail, ofício, tá, e contatos pessoais em Brasília. Mas daqui chegaram duas perguntas, doutor Adalberto. Doutor Adalberto Arruda. Aliás, Adalberto Arruda é consultor, advogado, digamos assim, um grande entusiasta das ideias de desenvolvimento e dos temas do Nordeste. Ele está perguntando assim:
a meta relativa da ODM referente à fome e reduzi-la a apenas 50%, não acho que é muito tímida. E o Brasil, finalmente, como está nisso? Doutor Adalberto, aliás, está aí à minha frente. Não, então, boa pergunta. Teve uma vez uma pessoa falou comigo, eu não gosto dessas metas do milênio, não, porque reduzir a fome em 50% é bom, mas o que eu falo para os outros 50% que vão continuar passando fome? De fato, né, se a gente for pensar assim, dá um desespero. Porque eu falo muito o seguinte, tem gente que acha que tem que fazer tudo, tem gente que acha que não pode fazer tudo, então não faz nada. E eu sou daqueles que acham que a escada tem um monte de degrau, e a gente vai um por um, né? E começa com 0, 1, 2 e tal, daí a pouco a gente está no 100. De qualquer maneira, veja bem, o Brasil tinha o compromisso de reduzir a fome em 50% no ano de 2000, e quando foi 2003, né, essa meta estava posta e o Brasil tinha 54 milhões de pessoas passando fome, ou abaixo da linha da pobreza, da extrema pobreza. Hoje, quer dizer, na hora que a gente venceu a etapa dos 50%, o Brasil falou, não, se nós vencermos, nós não paramos aí, não nos demos por, né, resolvidos. Estabelecemos uma nova meta, que era chegar em 75%. Chegamos em 2008. E agora a nossa meta é erradicar, ou seja, eu sou daqueles que acham que a gente, na hora que alcança uma meta pretendida, a gente estabelece uma nova meta. Porque se a gente coloca, não, é muito difícil, eu não vou dar conta, então eu não faço. Agora, se eu falo, eu vou caminhar com 50%, a hora que eu atingir os 50%, eu avanço mais 10%, a hora que eu avançar 10%, eu avanço mais outros 10%, e vou assim. Né? O prefeito, se ele está num município que é cheio de problema e ele achar que não vai dar conta de resolver os problemas, para que ele foi eleito? Agora, ele tem que estabelecer prioridades. Eu falo muito o seguinte, recurso tem para tudo? Não tem. Se alguém falar isso, está mentindo. Agora, falar que não tem recurso para nada, está mentindo também. Recurso tem. Agora, nós temos que priorizar. A questão, na minha opinião, é como priorizar. Com quem priorizar? Né? Então, se no município eu chamo a sociedade, eu discuto com a sociedade quais são os problemas da cidade, quais os recursos que nós temos e como que nós vamos resolver, e se não dá para resolver tudo, o que nós vamos priorizar, a gente faz um pacto que avança. E na medida em que a gente resolve uma coisa, depois a gente resolve outra, e assim por diante. Agora, não dá o prefeito falar assim, não, eu vou resolver isso, depois eu resolvo aquilo. Eu já vi situações, até porque eu já trabalhei em prefeitura, em que você vai na comunidade, a comunidade quer uma coisa e a prefeitura está fazendo outra. Aliás, eu vou dar um exemplo na Rocinha. A Rocinha tem um projeto de construção do teleférico lá. A população da Rocinha quer saneamento. E o projeto lá, inclusive nosso, do governo federal, é teleférico. O teleférico é importante? É. Mas qual é a prioridade? A comunidade está dizendo que é saneamento. Então, por que eu não faço o saneamento e depois o teleférico? Por que eu estou fazendo o teleférico? Aí a sociedade vai a goela abaixo. Né? Eu já vi situações, da prefeitura está fazendo uma obra numa rua, e você perguntar ao morador, que obra é essa? Você fala, não sei. A prefeitura veio aqui, pôs a máquina, está furando buraco, vai... Ou seja, a comunidade não sabe a obra que vai... Quer dizer, qual o valor que a comunidade vai dar àquela obra? Nenhum. Você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai investir talvez tudo que você tem e não vai ser valorizado. Por quê? Porque a comunidade não participou daquela decisão. Não sabe o que é aquilo, nem para que é aquilo. Eu já vi ruas sendo asfaltadas sem esgoto, sem água. Quer dizer, é dinheiro jogado fora, a gente sabe disso. Né? Começando a casa pelo telhado. Então... eu penso que a gente, né, tem condição de dar os passos e, principalmente, a questão é de método. Como que a gente faz isso? Né? Como que os recursos públicos hoje disponibilizados... existe essa discussão do novo pacto federativo, de mais recursos para os municípios. É uma discussão justa, legítima. Não é? Agora, os recursos que estão indo para os municípios, como que eles estão sendo aplicados? Onde eles estão sendo aplicados? Com quem está sendo discutida a aplicação desses recursos?
Então, se é um processo participativo, aberto, transparente, o resultado é um, se não é outro. Mesmo que sejam coisas boas, bem intencionadas, honestas, mas a população não vai aderir. Ela não tem nada a ver com aquela decisão. Agora, na hora em que ficou alguma coisa de fora, mas aquilo que foi feito foi discutido com a comunidade, você pode ter certeza que ela compra a briga. Ela entra no processo. Então, a minha percepção é essa. Né? Não dá para fazer tudo, mas dá para fazer muita coisa. Os municípios que estão com indicador distante da média nacional. Então, já que estamos distante, então agora acabou, só falta 2 anos, não vamos fazer nada? Não, vamos fazer. Vamos dar o passo que é possível. Porque qualquer passo que a gente der, a gente melhora o indicador. E quando a gente melhora o indicador, nós estamos falando de interferir na vida das pessoas. Nós melhoramos a qualidade de vida, seja da rua, do bairro, daquela comunidade, mas nós mexemos, nós melhoramos. Se eu sair de 5 para 6, eu dei um passo. É um passo, mas é um passo importante. Eu não vou chegar no 10, porque o tempo não dá, o dinheiro não tem, mas eu fui para o 6, eu fui para o 7, eu avancei. E se cada município avançar um pouquinho, a média nacional avança muito, porque todo mundo sabe que vai dar. Né? Então, acho que é por aí. O senhor Ronaldo Bezerra pergunta ao doutor Wagner, né, que é do Consulado Argentino em Recife. No que tange ao ODM número 7, o que tem sido planejado pelo governo federal para impedir o crescente desmatamento das florestas amazônicas e da Mata Atlântica? No caso do Brasil, eu não sou da área de meio ambiente, então, né, a Secretaria-Geral, a gente é do meio do caminho, né? Mas o Brasil, os indicadores todos é que o Brasil está reduzindo o desmatamento. Né? Todas as pesquisas, os indicadores são esses, está reduzindo. E no objetivo 7, né, tem questões que para nós são fundamentais. Eu falei aqui do programa Minha Casa Minha Vida, né, que é a construção de moradia. O Brasil tem um déficit habitacional enorme, né, de 8 milhões, né, de moradia. E o Minha Casa Minha Vida já entregou 1 milhão, tem 1 milhão e 300 e tem 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 em construção e tem projeto para mais de 1 milhão de moradias até 2015. Ou seja, um volume significativo, que não resolve o nosso problema ainda da habitação popular para todas as pessoas, né? Mas que é um passo importante e é aquilo que ele disse, não é um projeto que se faz com 1 ano, com 2 anos. Isso é um processo que tem que ser continuado, que ultrapassa mandato. Né? Então, e, junto com isso, a questão do acesso à água, a questão do saneamento, que são obras estruturantes, caras, né, de execução mais complexa, mas que o Brasil também tem avançado nesses indicadores. Muito bem. O doutor senhor Amilcar Craveiro, se não me engano, economista, Cisneiros. É Cisneiros. Como se situa o tão falado desenvolvimento social brasileiro quando o Brasil recuou do IDH no 70ª posição para a 85ª atual entre as nações? Bom, eu também não sou economista, tá? Então, mas é o seguinte, eu sou muito mais de achar que os indicadores de ODM, na minha opinião, melhor do que o indicador de IDH, porque eu não gosto dessas coisas ranqueadas, né? Eu acho que acaba não considerando, né, todas as variáveis. E o ODM não ranqueia ninguém, pelo contrário, né? Cada um, né, são metas que são estabelecidas e cada um tem que alcançar aquela meta, né, e ninguém compete, né, com o outro. Então, eu gosto mais dos indicadores de ODM, né, porque eles mostram claramente os avanços que a gente pode ter por cada, né, cada área, por cada território. Né? Frederico Linze Silva, engenheiro. Porque no Brasil o discurso governamental é como se estivesse reinventando o planejamento, não é bem sua área, doutor, mas para que estamos, porque estamos sempre recomeçando tudo.
Eu não acho que a gente está recomeçando, não. Eu sou daqueles que eu acho que a gente acumula, né? Está sempre acumulando. E a gente tem que, assim, e é da cultura política mesmo, né? A cada mandato, né? A gente tem que fazer um programa novo, né? Eu acho que existe projetos de sociedade que são distintos, sim. E aí, quando há mudança de projeto, é natural que, né, se nós disputamos as eleições com um determinado projeto, ganhamos ou perdemos a eleição, é porque o projeto que está em vigor não é o que nós pretendemos. Essa é a lógica da política, não é? Senão não tem sentido. Se nós somos da continuidade do projeto político, portanto, né, não tem o que mudar, tem que continuar, melhorar, aperfeiçoar, etc. Agora, se há mudança de projeto, há rompimento. A sociedade não quer esse caminho, né? Ela quer um outro caminho. Então, acho que isso é importante na hora que as pessoas, a sociedade, vai escolher quem vai governar, porque, né, por trás do candidato tem um partido, e o partido tem a sua ideologia, né, tem o seu, como ele pensa, né, o desenvolvimento da sociedade. Então, isso que tem que estar claro para quem vai definir o novo governante. Porque se eu estou dizendo que aquele modelo não me interessa mais, eu vou votar num outro modelo, então eu estou rompendo. Aí tem que ter mudança, senão está enganando a população. Se não houver mudança, está enganando. Só não há mudança, só há continuidade de projeto quando há, né, continuidade daquele processo que está estabelecido, né? Então, eu acho que o rompimento é só quando tem mudança de projeto. O senhor Pedro Fragoso, Sudene. Eu estudei hieroglifos, mas eu tenho que traduzir. Vossa Senhoria falou, os programas sofrem solução de continuidade. Os prefeitos demoram muito para elaborar os projetos. Isso só acontece já ao término do seu governo. Aí pronto, praticamente o projeto morreu. Pergunta, o senhor não acha que essa limitação seja uma decorrência do modelo adotado? Eu acho que eu tenho um pouco com isso que eu falei antes. Agora eu vou aproveitar, então, acho que é a última, né? Vou aproveitar para responder a proposta que o senhor colocou na sua fala, que eu acho que a gente pode, sim, eu tenho disposição disso, junto com a Sudene, da gente trabalhar juntos em todos os estados do Nordeste. São 10 estados, né? 10, né? São 9 do Nordeste, mas tem Minas Gerais, tem Espírito Santo, né? Então, enfim, o que eu quero dizer? Da gente trabalhar junto com a Sudene, com os governos estaduais e junto aos governos municipais. Nós temos um projeto que tem parceiros institucionais aí, um deles é o BNB, que está aqui, né? Tem a Caixa, tem o Banco do Brasil, a Petrobras, e que nos ajuda, o SEBRAE, Furnas, que nos ajuda nisso. Que eu acho o seguinte, numa causa dessa, numa plataforma dessa, numa discussão dessa, as pessoas não entram por acaso. A gente não tem uma varinha mágica. Só tem, para mim, 2 formas das pessoas se envolverem com isso. A primeira é fazer essa conversa que nós estamos fazendo aqui. Porque quem compra uma causa se não conhece a causa? Se o prefeito não sabe que existe esse modelo, essa estratégia, né, esses desafios, ele não vai. Ninguém nunca falou isso com ele nunca leu sobre isso, ele nunca participou. Ele tem, né, tem a história dele, tem a construção dele, mas essa coisa das metas do milênio, a própria agenda, nova agenda que vem aí após 2015, ele não está envolvido com isso, ele não conhece. Né? A sociedade local também não conhece. Se a gente perguntar à população quem já viu falar de ODM, pouquíssimas pessoas vão falar que sim. Então, a primeira coisa, a gente tem que ir para as cidades e fazer esse debate e mostrar que isso existe. Isso é uma forma de trabalhar a política pública. Na hora em que a gente faz o debate, algumas pessoas vão falar, porra, isso aí é o que eu queria. Eu já vi prefeito super desanimado, sem saber o que fazer, falou assim, achei, encontrei meu caminho. Entendeu? Porque ele trabalha, ele tem essas políticas todas na cabeça que eu falei aqui. Ele faz tudo isso lá. Mas ele não consegue
traduzir em indicador, né, saber em metas, ele não consegue elaborar e dar visibilidade ao que ele está fazendo, mostrar para a cidade o conjunto das coisas, né, com a visão assim mais completa do que está acontecendo na cidade. Então, ele percebeu que, a partir daí, ele poderia fazer isso, né? Então, o primeiro passo é a gente sensibilizar as pessoas, seja o poder público, os funcionários públicos, porque se a máquina também não aceitar e não estiver convencida disso, né, as coisas não funcionam, mas também a sociedade local. Então, a primeira coisa é essa, sensibilizar as pessoas. É essa a nossa briga? Vamos entrar nessa? Vamos. A segunda etapa é a gente, então, capacitar o gestor público para operar essas ferramentas. Ele saber entrar na máquina e conduzir esse processo, fazer o processo de monitoramento. Como é que faz monitoramento das metas? E aí nós podemos fazer juntos, né, com a SUDENE, a gente estabelecer seminários, oficinas a nível regional, municipal, da forma que a gente entender melhor. A gente pode fazer um plano de trabalho nesse sentido e ir para cada região do Estado um ator fundamental, e aqui em Pernambuco é especial, né, tá envolvido, não só Pernambuco, vários estados do Nordeste estão envolvidos com a gente nesse debate, que são as associações dos municípios, né, e que têm estruturas no nível regional. Então, ou seja, a gente pode montar essas parcerias e ir para o interior fazer esse debate. À medida que a gente conseguir chegar nas pessoas, com certeza, a gente vai trazer muita gente para dentro dessa batalha, né? E essa é uma questão fundamental, porque hoje eu estou no governo, amanhã eu não estou, né? Quem está, o prefeito hoje, amanhã não está, mas a sociedade continua, né? E se a sociedade compra essa briga, né, se ela incorpora esse processo, aí o que acontece? Muda o prefeito, mas a política continua. Aqui ainda tem duas perguntas, eu pediria que o doutor Wagner agilizasse as respostas. Pedro Lincoln, Universidade Federal de Pernambuco, qual a perspectiva de sustentabilidade dos indicadores do ODM apresentados? Caminhamos para um Estado economicamente capaz de se responsabilizar pelo 100% do bem-estar social? E a outra pergunta aqui é Sônia Medeiros. Agenda CONDEP, agência CONDEP. Pesquisa constatou que dos maiores municípios que obtiveram melhoria no IDH, os prefeitos não foram eleitos. Novas excelências novas exigências são feitas pela sociedade? Olha, primeiro, assim, com relação à questão, né, dos indicadores, eu acho o seguinte, tem vários elementos, né? Assim, hoje, eu acho que a gente tem que trabalhar duro para que a gente não perca, né, as conquistas obtidas nos últimos anos. A gente está vendo na Europa, né, o que está acontecendo lá é uma perda de direitos, né? Então, o que construíram ao longo de décadas, em poucos anos eles estão perdendo tudo. Então, lá as brigas, as manifestações, não é por novos direitos, não. É para tentar segurar o que foi conquistado no passado. Porque é isso, quer dizer, né, a conjuntura interfere. Então, acho que essa questão do envolvimento da sociedade também tem muito a ver com isso. A permanência dessas conquistas depende muito, né, da participação da sociedade, do envolvimento dela. Né, falar que vai perdurar, eu acho que é bem arriscado, porque a conjuntura é bem dinâmica, né? Mas eu acho que o nosso esforço e o nosso papel é para não perder o que a gente conquistou, né? Que foi muito grande, mas que não está consolidado, porque qualquer mudança na conjuntura, isso vira pó, né? Esse é um grande desafio. E acho que a sociedade está exigente, e acho bom, porque o que acontece? Se a gente melhorou os nossos indicadores sociais, o que aconteceu em junho, só para terminar então, não foi ruim para o Brasil. Quem tem essa avaliação está equivocado, né? As manifestações, essa presença das pessoas na rua. Isso é fruto do nosso avanço, seja do nosso avanço democrático, né? O Brasil está consolidando a democracia, seja porque nós conquistamos muitas coisas e as pessoas, com todo o direito e legitimidade, querem mais.
querem melhorar sua qualidade de vida, querem melhorar suas condições. Isso faz parte da conquista da cidadania. A democracia, quanto mais democracia, mais vai se exigir da democracia. A democracia, não existe democracia plena. Nós vamos num processo de construção permanente. Direitos demanda novos direitos. Vai ser sempre assim. Quanto mais avançada a sociedade, mais disputa nós vamos ter na sociedade. Nós temos que separar, né, daqueles movimentos pacíficos, legítimos, daquelas manifestações, né, badernas, quebradeiras, etc. Ali tem outro componente. Tá? O doutor Paulo de Tarso, para encerrar, indaga. Como o governo federal veria uma decisão que viesse a ser adotada, delegando a SUDENE, a SUDAM e a SUDECO o acompanhamento nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste dos esforços dos municípios visando ao atingimento dos indicadores sociais para 2030? Eu comemoraria com muita satisfação se a gente conseguir fazer essa articulação. Eu já me disponho, né, a sentar, né, e a gente conversar a respeito disso e estabelecer um plano de trabalho para que, no âmbito, né, da SUDENE, a gente possa avançar. Tem aqui o BNB, tem outros parceiros regionais que podem ajudar muito, e assim, nós temos todo o gás para fazer isso. Essa é a nossa tarefa. Né? Se a gente conseguir parceiros locais para isso, eu tenho certeza que a gente avança muito mais rápido e consegue resultados muito melhores. Tudo bem, agora eu vou devolver a palavra para o doutor Paulo. Já que ele é um ex-sudeniano, economista, professor, prepare as linhas gerais do seu pensamento, doutor Paulo, para a gente poder ter um começo de história, de conversa. Doutor Wagner, foi muito participativa a sua palestra, pelo número de perguntas e intervenções. Agradeço mais uma vez, ao tempo que tenho a honra de convidar para a mesa, a fim de proferir a sua palestra, o doutor, José Barato. Mas é que a letra aqui está tão miúda, eu leio sem óculos aqui, mas está danada essa letra. Está aqui. O doutor José Bará, com quem já conversei, essa figura afável, um cidadão, um paulista com várias raízes de brasilidade, né, conhece o Brasil todo. Doutor José Bará, que gentilmente aceitou comparecer ao nosso evento e certamente vai abordar um tema muito atual, muito pertinente, muito momentoso. Doutor, se acerque aqui da mesa, né,